Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal do Tem Outro País. Bom, e hoje eu queria falar sobre a indecisão aí, que eu percebo que tem bastante gente que está indeciso. Ah, saio do Brasil, não saio, agora tá mais difícil, e o valor do dólar, euro e franco suíço e tudo mais, tá mais complicado. Pessoal, vamos lá, tá? Primeiramente, obrigado você que está assistindo o vídeo aí. Não esqueça de já deixar seu like logo de cara, se inscreve no canal, tá? Não custa nada, clique aqui em inscrever-se. Tem bastante gente que assiste meus vídeos, só que não é inscrito ainda, então clica aqui em inscrever-se e vai deixando seu comentário, sua sugestão de vídeo, sua dúvida, tá? Se ela for relevante, se eu não falei nada ainda no canal a respeito da sua dúvida, eu vou tentar fazer um formato, responder sua pergunta em formato de vídeo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Tem bastante gente que ainda está com dúvida. Ah, Fabio, mas será que eu saio do Brasil? Não saio, eu tô sem grana, não sei o que, não sei o que lá. Pessoal, eu já deixei algumas vezes minha opinião aqui. Obviamente meus vídeos são sobre minha opinião e sobre a minha perspectiva, conforme a minha vida, conforme a imigração que eu fiz aqui, conforme o que eu passei da minha vida para chegar até aqui, tá bom? Então assim, não nasci em berço de ouro, tá? Trabalhei minha vida toda. Tudo que eu tive, tudo que eu tenho, eu conquistei com suor do meu trabalho. Então assim, nunca ganhei nada de mão beijada de ninguém, tá bom, pessoal? Eu vou deixar bem claro, não sou filhinho de papai e nunca fui. Então assim, eu acho que se eu conseguir, qualquer um pode também, tá? Vai de você ter um planejamento financeiro, você ter coragem de executar, você ter inteligência de executar, de ir atrás, né, de buscar as formas legais e mais viáveis de você realizar a sua imigração, tá? E assim, pessoal, eu já deixei meu ponto de vista com relação ao Brasil, e assim, não vai melhorar, a tendência é piorar cada vez mais. Então assim, se já tá ruim agora, e quando eu saí já estava bem ruim e agora está bem pior, então assim, se está ficando cada vez pior, você que tá aí, você tá esperando o quê? Porque vai chegar um momento que realmente vai ser impossível sair do país, né? O pessoal já está começando a manipular, criar leis aí, né? De tomar o passaporte da galera, né? Se você é devedor, tudo mais. Isso não sei se já está acontecendo, mas a tendência é isso realmente acontecer. Por quê? Porque o governo está percebendo que os brasileiros estão caindo fora, a mão de obra qualificada, aliás, os brasileiros, uma grande parte dos brasileiros que têm condições estão caindo fora, né, tendo condições e não aguentam, não suportam mais, estão indo embora. Então o governo tá dando esse jeito aí para tentar segurar a galera. Só que aí que tá, vocês estão esperando fechar totalmente as portas do Brasil, né, as portas de saída do Brasil para você tentar alguma coisa, para depois ter que fugir do Brasil. Aproveita agora, que ainda tem democracia, né, que se você ainda tem um pouquinho de dinheiro, aproveita agora, tá? Eu não esperaria mais não. Esse papo de esperar o Brasil melhorar, desculpa pessoal, isso aí é utopia, não vai melhorar. Tá? Desde que eu me conheço por gente, a gente ouve a mesma coisa. O Brasil vai melhorar, vai entrar um novo governante. Bom, eu já deixei minha opinião a respeito disso várias vezes aqui no canal, tá? Não quero defender político, porque na minha opinião a maior parte dos políticos que entram no governo do Brasil, a maior parte mesmo, a maioria esmagadora entra para fazer carreira, entra para ganhar dinheiro e para roubar também, tá? E automaticamente pessoal, digamos que a política do Brasil é um ambiente muito, muito atrativo para extremos ambiciosos, para psicopatas, entendeu? Então essa galera vai lá com força, né? E faz de tudo e fala qualquer coisa para entrar lá para ganhar dinheiro, tá? E o brasileiro sem opção, porque entre um ladrão e outro é sempre a mesma história, vão escolher sempre o menos pior, e fora os cambalachos que existem por aí. Mas eu não quero entrar nessa questão aí de política, porque isso aí, bom, todo mundo está cansado de saber que é assim e vai continuar assim, e a tendência é piorar, tá, pessoal? Agora eu vou falar o que acontece aqui na Suíça, para fazer um comparativo. Pessoal, aqui eu não tenho mais dor de cabeça com política, aqui eu não quero nem saber de política,
porque eu sei que os governantes... Pode ter alguém que mete a mão aqui? Pode ser, mas é muito mais difícil, é muito mais escondido, é muito inferior. Se tiver alguém roubando aqui, é muito inferior à quantia que roubem, tá? Pode ser que tenha, acredito que tenha, porque não existe lugar perfeito. Aqui vai ter também, só que não é descarado igual no Brasil, entendeu? Então aqui a gente nem sente, talvez seja tão ínfimo o roubo aqui, né, da política, que o pessoal nem sente no bolso, sabe? Tudo bem, não é certo fazer isso, né, se realmente fazem, mas eu acredito que, né, em algum lugar ou outro deve fazer. Assim, é ínfimo, tá? A Suíça é tão rica, tem tanto dinheiro, e detalhe, arrecadando muito menos impostos do que se arrecada no Brasil, infinitamente menos. O valor de impostos são menores do que o Brasil, tá? E nós possuímos uma infraestrutura aqui, condição de vida muito maior, tá? 10, 20, 30 vezes maior do que o Brasil. Então, assim, outro dia eu estava conversando com uma colega de trabalho e falando justamente sobre isso, né? Ela estava perguntando no Brasil como é que era, tal, não sei o quê, porque assim, também já fiz vídeo falando sobre isso. Na cabeça do europeu, o Brasil é uma grande floresta, e o que não é floresta é favela. Graças ao nosso cinema Cine Favela, né? Embora existam muitos filmes bons brasileiros, mas infelizmente o Brasil, em suas novelas e filmes, são muito cine favela, né? E isso acaba externando, isso acaba saindo rodando o mundo, e o pessoal acha que o Brasil inteiro é o Cidade de Deus e o Tropa de Elite, tá? Por exemplo, essa colega mesmo, ela é suíça, e eu comecei a conversar com ela, e ela não sabe absolutamente nada do Brasil, ela nunca foi pro Brasil, ela não sabe nada, e eu comecei a mostrar pra ela como era São Paulo, e ela falou, nossa, mas a cidade é super desenvolvida, né? Eu mostrei, obviamente, o nosso cartão postal, que é a Avenida Paulista. Ela falou, nossa, mas que avenida bonita, e tem prédios desse tamanho, e prédios bonitos e tudo mais. Eu falei, tem, só que em contrapartida existe isso aqui também. Eu mostrei uma favela. Então, assim, existem bairros que são muito ricos, e às vezes do lado lá daquele bairro que é muito rico tem uma favelinha ali, tá? Mas o Brasil não é só favela. O Brasil é esse antagonismo aí, né, esse contraste de riqueza e pobreza em lugares muito próximos, né? E ela falou, nossa, mas é a desigualdade social, né? Tem muita desigualdade, coisa que aqui na Suíça você não enxerga. Por exemplo, eu estou andando agora por Montreux, e tem gente pobre aqui andando em Montreux, e tem gente rica andando aqui em Montreux. Então aqui você vai ver um carrinho zeradinho aqui, mas um carro pequenininho, mais barato, e vai ver uma Ferrari, vai ver um Porsche também andando aqui no mesmo lugar, e tá tudo bem, tá todo mundo tranquilo, tá? Você vai ver todo mundo com telefone caro aqui, que aqui nem é tão caro assim, mas no Brasil seria uma fortuna, andando na rua tranquilo. Então, assim, como eu falei também em vários vídeos, são assuntos que se repetem, porque tem muita gente que tem dúvida, e tem gente até que não acredita nisso. Então, assim, eu comento algumas coisas, tem gente que fala assim, não é assim. E o pior é que quem comenta isso é justamente gente que nunca saiu do Brasil. Isso é o mais curioso. Você vê, é evidente, pessoas que nunca saíram do Brasil tentam refutar algumas ideias aqui, algumas coisas que eu falo. E não só o que eu falo, eu percebo que até outras pessoas fazem vídeos pro YouTube, Instagram, também tem gente cutucando, assim, mas eu percebo que essa cutucada, né, no final das contas é dor de cotovelo. Às vezes é frustração reprimida que a pessoa tenta externar, ou seja, tentar diminuir o que ela não consegue alcançar, né? Ela assiste um vídeo e fala assim, putz, não, como é que essa pessoa tem uma vida melhor do que a minha, né? E tenta nivelar por baixo para não se sentir por baixo, né? Enfim, mas isso vem de pessoas mais próximas, por incrível que pareça. Mas aparece, de vez em quando aparece aqui no YouTube também. Mas normalmente esse tipo de coisa vem por pessoas mais próximas. E eu vi um vídeo recente, tá, pessoal? Voltando aqui a questão aí de sair do Brasil, né? Aproveitar a janela de oportunidades de liberdade e tudo mais, né? E até a economia que está ladeira abaixo, está cada vez piorando. Então aproveitar esse momento agora para cair fora. Então, assim,
Eu vi um vídeo recente aí, que viralizou recentemente, que fala justamente sobre isso, pessoal. De sair, de aproveitar a janela de oportunidade, tá? De não ficar esperando, porque o tempo passa muito rápido. E além de o tempo passar rápido, né, a situação muda muito rápido. Então, às vezes você tem uma grana guardada hoje e daqui a pouco tempo essa grana aí não vale mais nada, tá? Ainda mais com a situação de desvalorização do real, né, em frente ao dólar, ao euro, ao franco suíço. Então, aproveitar a janela de oportunidade, principalmente se você conhece alguém que já mora fora do Brasil. E eu não estou falando só da Suíça não, pessoal. A Suíça para mim seria o top, tá? Aliás, é o top. Por exemplo, hoje eu não sairia da Suíça para morar na Itália, hoje, tá? Eu não sairia da Suíça para morar na Itália, na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal. Não sairia, tá, pessoal? Mas, como eu já fiz vídeo, inclusive o vídeo passado eu falei sobre isso, mas na minha velhice sim, aí eu teria vontade de ir para Portugal, de ir para Itália, algo nesse sentido, tá? E viver a minha aposentadoria, tá bom? Por quê? Porque é um custo de vida mais baixo, são países que são seguros, né? São tranquilos, né? São mais familiares, tá? Então, aí sim. Agora a Suíça aqui, pessoal, é para quem quer fazer dinheiro. Como eu também já falei várias vezes, o pessoal que vem aqui para ficar ostentando tá perdendo tempo. Vem aqui para ganhar dinheiro. E assim, ó, pessoal, obviamente cada um faz o que quiser na sua vida. Mas na boa, pessoal, vir aqui ganhar dinheiro e voltar pro Brasil também é furada, tá bom? Na minha opinião é furada, porque o Brasil tá tudo caro, o custo de vida tá absurdo, tá? Eu vou fazer uma equiparação bem esdrúxula aqui, mas só para dar para entender um pouco. Vocês estão ganhando o salário brasileiro e estão tendo um custo de vida suíço praticamente, tá bom? Só para vocês terem uma noção. Então vocês estão ganhando aí, vamos colocar aí, salário mínimo 1.500, salário médio R$3.000, e estão gastando como quem mora aqui na Suíça, tá? Lembrando que o salário mínimo na Suíça gira em torno de 4.500 francos, tá? Gira em torno de 4.500 francos. Se a gente for converter isso, e eu tô falando de conversão, tá bom? Vocês estão gastando, sei lá, quanto que tá um aluguel aí no Brasil? R$1.500, R$2.000 um apartamento de aluguel. Como é que você vai pagar isso se você ganhar 3 mil de salário médio? Só eu tô falando de médio, o salário mínimo no Brasil é R$1.500. Não tem como viver, tá? Aqui, se você mora sozinho, como eu já falei também várias vezes, se você mora sozinho aqui, você paga seu aluguel, você come bem, você tem o seu carrinho, ou tem a sua moto, viaja todas as suas férias. Só que trabalha, pessoal, trabalha pra caramba, entendeu? Vai trabalhar pesado, tá? Se você conseguir entrar na sua área, ótimo. De repente você já trabalha no escritório, ou trabalha numa área mais técnica, talvez não precise pegar tanto no pesado assim. Melhor ainda, aí você pode até ganhar mais e ter menos esforço, tá? Físico. Mas no geral, né, você pega um pouco mais pesado aqui, mesmo quem tem diploma, acaba tendo que voltar um pouco, porque até se adaptar ao lugar e tudo mais, de repente até validar o seu diploma aqui para entrar na sua área. A questão do idioma também é uma barreira grande. Pessoal, outra coisa, idioma aqui, eu tô falando vários assuntos, tá? Por isso que é muito interessante vocês assistirem os meus vídeos até o final inteiros, tá? Eu percebo que tem gente que assiste um pouquinho só, não vai entender o contexto de nada, porque eu tento abordar vários assuntos no mesmo papo. Vai vindo coisa na cabeça aqui, vai vindo pergunta que eu li e tudo mais, e eu vou lembrando e vou falando, tá? Então por isso que, se vocês estão assistindo, obviamente, para ter dicas aqui da Suíça, então é interessante que vocês assistam um vídeo completo, porque eu dou várias dicas no decorrer do vídeo, tá bom? Então, voltando aqui, então a questão da barreira do idioma, ela é complexa, ela é chata e ela é cansativa. Eu acho que eu nunca falei isso até o momento, né? Eu nunca falei isso aqui no canal. A barreira do idioma, ela é cansativa, porque a gente precisa pensar antes de falar, tá? Nem tudo vem automaticamente, tá? Principalmente no começo.
Depois, com o tempo, quando você engaja numa conversa, aí começa a vir um pouco mais automaticamente. Mas nem todo mundo aqui, a galera não tem muita paciência de ficar tendo conversas demoradas, tá? O pessoal conversa muito rapidamente aqui. Principalmente com você que é estrangeiro, que a conversa vai ser mais lenta. Então, para eles também acaba sendo cansativo, porque eles vão ter que ter muita paciência de esperar você entender o que eles estão falando, e eles também vão ter que se esforçar para entender o que você está falando, por causa do sotaque e as coisas erradas que a gente fala, tá? Conjugação verbal, comer alguns artigos e tal. Então, assim, e fora o sotaque, que dependendo como for o seu sotaque, se for um sotaque forte, vai ser mais complicado para eles entenderem, tá? Então, às vezes, até não é questão nem de racismo. Às vezes o suíço, o cara que está aqui há muito tempo, ele nem tem muita paciência de conversar com você, até porque eles não são tão sociáveis como nós, brasileiros, tá? Então, naturalmente, eles já não são tão pacientes para conversas longas. E fica mais complicado quando eles falam com um estrangeiro que não fala fluentemente a língua, tá? Precisa pensar, precisa falar errado e o sotaque forte, tá? Então, assim, é mais complicado a gente aprender aqui, tá? De uma forma geral. Então não pense que você vai sair do Brasil com zero do idioma, aqui do francês, do italiano, do alemão, e vai chegar aqui e vai aprender assim, ó. Esse papo, eu já ouvi muito isso na internet, tá? E eu achava até que era verdade. Mas esse papo, eu fui para outro país sem falar nada e em 6 meses já estava falando fluente. Mentira, tá? Obviamente vai ter gente que aprende mais rápido e tem gente que é mais lento para aprender. Mas eu posso afirmar com vocês, quem fala isso para vocês é mentiroso, não vai, tá? Não vai. Tem muita gente que vive anos, décadas num país e não aprende tudo, não tem como aprender tudo, tá? Existem muitas expressões diferentes, e não é só expressão, pessoal, não é só gramática. Você vai falar com um velho fala diferente de um jovem, tá? Um jovem de um lugar fala diferente de um jovem de outra região. Então, assim, tem muita coisa diferente, tá? Então, quando a gente vê gringo chegando no Brasil e o cara penando para aprender português, não pensa que quando você for para outro país vai ser, porque comigo vai ser rapidão, porque tem gente que chega lá e fala que é 6 meses, 1 ano já tá falando fluente. Mentira, não fala. Lógico que com o tempo vai melhorando, principalmente se a pessoa estudar, pratica e estuda, vai se aperfeiçoar. Mas sempre vai ter uma palavra ou outra que fala errado, vai ter um sotaque, tá? Sempre vai ter uma conjugação que... Os suíços que falam comigo aqui, eles falam errado pra caramba, entendeu? O pessoal é suíço, o cara nasceu aqui, o cara fala errado pra caramba. É aquela história que tem um youtuber, né? Um youtuber / humorista aí no Brasil, que ele é estrangeiro, e ele fala isso, que ele estudou português coloquial, né? O português mais polido, e, né, com a conjugação dos verbos, tudo certinho. E ele chegou lá, quando ele chegou no Brasil, ele escutou, nós vai, sabe? É essa história, entendeu? Aqui tem isso também, você pensa que eles falam tudo certinho aqui? Não, eles falam errado, eles falam com gíria, tá? Alguns suíços têm sotaques de estrangeiros, porque principalmente nos lugares que tem muito estrangeiro, então eu percebo que alguns suíços aqui, eles falam igual às vezes porque às vezes teve muito contato, trabalhou muitos anos com a pessoa, então eu percebo que às vezes eles falam um pouco parecido com árabe, alguns um pouco parecido com africano, um pouco parecido com português. Inclusive eles falam algumas palavras de outros idiomas daqui, porque eles estão tão familiarizados com estrangeiros que eles acabam pegando isso aí também, tá bom, pessoal? Então só querer desmistificar essa história, eu vou sem idioma e vou aprender lá, não vai, tá? Você vai só se ferrar aqui e não vai conseguir trabalho e tudo mais. Então por isso que eu falo que tem que estudar. Já estuda aí no Brasil, e não adianta fazer só Duolingo, não adianta fazer esses cursinhos de aplicativo de ficar respondendo questionário, tá? Não, vocês têm que conversar, além de fazer exercícios
E detalhe, exercício no celular é diferente de exercício escrito, tá? É bem diferente. Quando você pega uma cartilha que está lá em papel e vocês faz exercícios escritos, são diferentes. Você escrever também em francês, alemão e italiano, é diferente de você escrever em aplicativo, tá? Em celular. Então o que eu aconselho vocês, entrem numa escola do idioma que vocês estão a fim de aprender, tá bom? Então procure uma escola que tenha professor, tá? Aí eu acho que até online, se for chamada de vídeo, eu acho que até vai, tá? Agora, só aplicativo, olha, ajuda um pouquinho, tá? Mas não é o ideal. O ideal é você ir numa escola mesmo. Eu sei que é mais caro, mas não é à toa que ela é mais cara, é exatamente porque você vai aprender. E nem toda escola tem, e tem um detalhe, existem escolas que não têm boas técnicas ainda, tá? Então, hora de você achar um professor bom, uma escola boa, que você sinta evolução. Não sentiu muita evolução, fica lá alguns 6 meses. Não tá sentindo evolução nenhuma, cai fora, arruma outra, tá? Você tem que sentir essa evolução. Eu tô falando isso por experiência própria. A escola que eu fiz aí no Brasil de francês, em 10 do zero do francês, em 10 meses eu já estava intermediário. E detalhe, eu sei que eu tenho exatamente certeza que eu estava intermediário, porque eu fiz a avaliação lá, eu nem lembro mais agora. Na Aliança Francesa lá, eu fiz a avaliação lá, que seria o TOEFL do inglês, mas eu esqueci o nome da avaliação francês para medir o nível, né, do idioma. Tá? Eu cheguei no intermediário. Então, assim, procure uma escola que realmente seja boa, que tenha resultado, tá? Que te dê resultado. Não adianta também dar resultado pro amigo e se para você não dá resultado, tá? Cada pessoa vai ter a sua forma de aprendizado, né? Mais rápido, mais devagar. Então você que vai ver aí se a escola realmente está fazendo efeito em você. Tá bom, pessoal? Bom, então, como eu disse, eu abordei vários assuntos aqui. É interessante você sempre assistir o vídeo completo. E mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe seus comentários aqui, seus comentários que me dão ideias e sugestões de fazer novos vídeos, novos temas, de falar sobre coisas aí que vocês querem saber, porque assim, pessoal, eu já estou imerso aqui dentro, então para mim nada é novidade mais. Eu não tenho mais tantas dúvidas quando eu não estava aí no Brasil, tá? Então muitas coisas eu esqueci do que vocês precisam saber para chegar até aqui, do processo de imigração, de dificuldades, de burocracia, tá? Então deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, tá? Aí eu vou ler essas perguntas e obviamente dá uma vasculhada no canal, já tenho mais de 200 vídeos falando sobre vários assuntos, tá? E que de repente sua dúvida já foi esclarecida aí em formato de vídeo. Então é interessante vocês assistirem os vídeos que já tem aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então mais uma vez obrigado por ter visto esse vídeo e até o próximo. Abraço!